Meu nome é Rodolfo Junquete, eu sou veterinário e eu tive a oportunidade de trabalhar com leishmaniose desde mais ou menos 97. Lá no ICB nós temos um canil. Eu trabalhei com o professor Wilson Mairim, que foi professor emérito lá da UFMG, com o professor Odair Genaro. Ambos já são falecidos e eles estabeleceram pilares importantes no estudo das leishmanioses. Estou falando das leishmanioses por ser um complexo, é uma doença que é um complexo. Ela tem um braço que é só a leishmaniose tegumentar e outra é visceral. Então eu tive a oportunidade, a honra de ter passado pela formação por esses professores. E no início da minha formação, eu trabalhei com imunopatologia da leishmaniose visceral canina. E o que a gente queria saber naquela época é o que é que a infecção, o que acontece com o cão quando ele se infecta, quando ele é naturalmente infectado. A gente pegou uma série, eu acompanhei uma tese nessa época, a gente pegava os animais que eram doados do Centro de Controle de Zoonoses, esses animais iam para o canil da UFMG, a gente dava um medicamento antiomítico, um banho para ectoparasitos e ração, muitos deles nem recebiam ração, e a gente pegava animais assintomáticos, óligos sintomáticos, né, depois de passar por esse período de quarentena, muitos desses cães evoluíam rapidamente para o óbito, outros que a gente pegava que eram assintomáticos, evoluíam para óligo, outros que eram óligo evoluíam para assintomático. Então, a leishmaniose visceral canina ela não é estática, né? Eu costumo dizer o seguinte, é um tabu isso que eu vou falar agora. Talvez a maioria de vocês vão ficar chocado com o que eu vou dizer. Eu gosto de falar as coisas para deixar o povo chocado, mas não é nenhuma obscenidade, viu, Afonso? Não é igual eu, não é deixa eu só tirar uma dúvida, até que horas o porteiro vai tolerar a gente aqui hoje? Hã? Meia hora, tá, gente? Eu falo em meia hora. O desfecho da leishmaniose visceral canino é um só, não tem outro. É o óbito. Se o cão com leishmaniose visceral contrair a infecção, não tem nada que vai salvá-lo da morte. Por quê que não tem nada que vai salvá-lo da morte? Porque é uma espécie altamente suscetível à infecção. Altamente. É igual o homem. Se nós pegarmos leishmaniose visceral e se não formos tratados, nós vamos morrer. Não tem outro desfecho. Esse é um tabu. Por que é um tabu? Porque tem gente que acha que é frequente cães que são resistentes ao ponto de não evoluírem clinicamente. Isso é mito, gente. Isso é mito. Isso não acontece. Se eventualmente vocês tiverem um cão que foi diagnosticado com leishmaniose e não evoluiu clinicamente, vocês podem ver que ele tem baixo título sorológico. Provavelmente foi uma reação cruzada. E ele não vai ter manifestação clínica o resto da vida. Por quê? Porque ele não está infectado. Então isso me fez, não sei porquê, durante a apresentação eu lembrei disso e falei, vou começar a apresentação com isso. Né? Vou falar essa história do estudo que a gente teve na imunopatologia, entendendo um pouquinho melhor a doença, e depois esses estudos nos ajudaram, depois que a gente entendeu um pouquinho melhor a doença, a avançar propondo alternativas para controlar um pouco mais a leishmaniose visceral canina. De que jeito? Através de duas estratégias, vacina e a outra tratamento. Então a minha apresentação hoje aqui, o objetivo dela é falar um pouquinho da imunofenotipagem de leucócitos caninos. A gente tem um equipamento lá no laboratório, que fica lá no ICB. Eu estou querendo ficar num lugar que eu não atrapalhe muito vocês. Acho que aqui tá bom, né? Precisa verem aqui. Que chama citômetro de fluxo. É um equipamento que custa mais de R$1 milhão. Não é fácil um laboratório de análises clínicas ter esse equipamento. Ele é muito utilizado em pesquisa e muito usado em medicina humana. E nós temos uma série de estudos, também na leishmaniose visceral canina, onde a gente acompanhou vários animais usando essa técnica de imunofenotipagem de leucócitos. Então, a primeira parte da apresentação, eu vou explicar um pouquinho, eu vou tentar ser menos técnico possível, e explicar como que é
a imunofenotipagem, como que é essa reação, o que é a citometria de fluxo. E depois eu vou dar 2 exemplos de como isso nos ajudou do ponto de vista para desenvolver vacina e monitorar tratamento. O que interessa para vocês é como vocês vão usar essa ferramenta na clínica, de modo que ela seja uma ferramenta robusta para monitorar o tratamento e precocemente vocês saberem que precisam fazer uma intervenção naquele paciente, que ele não vai responder muito bem dali para frente. Então a gente consegue, pela robustez da citometria de fluxo, perceber isso com muita precocidade. O que é citometria, né? Essa palavra, citometria? Cito vem de célula, metria vem de medida. Então a gente faz, na verdade, uma análise da medida dos parâmetros celulares, de forma automatizada. E fluxo nos dá a ideia de movimento. De fato, a gente faz essa reação e passa no equipamento em solução. Então passa um fluxo da solução com as células e o equipamento ele incide um laser e esse laser interage com as células e essa interação resulta na detecção pelo aparelho de parâmetros morfométricos. O que é isso? Tamanho da célula. Então o equipamento detecta o tamanho da célula e a complexidade interna da célula. O que é complexidade interna? A granulometria, a granulosidade da célula. Então, se a gente pegar um neutrófilo, por exemplo, ele tem muito mais grânulos do que um linfócito. E isso o equipamento detecta e eu consigo separar populações de leucócitos diferentes através dessa característica. Eu vou comentar brevemente com vocês como que isso acontece. Então, citometria de fluxo é uma tecnologia capaz de analisar simultaneamente diversos parâmetros das células ou de partículas em suspensão. Seu princípio está relacionado à incidência de uma fonte de laser. Então, tem um laser que bate e varre a amostra, interage com a célula e o resultado dessa interação é detectado pelo equipamento. E isso a gente consegue perceber através dessa interação o tamanho e a granularidade, a quantidade de grânulos, que a gente chama de complexidade interna da célula. E utilizando anticorpos monoclonais associados a moléculas que a gente chama de fluorocromo, que quando o laser, no momento que tem esse fluorocromo, o laser bate, incide nessa molécula, ela se excita e emite uma luz fluorescente. E o equipamento detecta essa fluorescência. Como a gente usa anticorpos monoclonais, esses anticorpos são altamente específicos. Se eu usar um anticorpo monoclonal anti-CD8, esse anticorpo só vai se ligar à proteína CD8 que está presente na superfície de alguns linfócitos. Não vai ter reação cruzada com nada. Então, o princípio da técnica é essa, detectar parâmetros morfométricos, tamanho e granulosidade, e conjugar esses parâmetros anticorpos que têm a capacidade de se ligar a proteínas que marcam tipos diferentes de leucócitos. E que interessa para nós? Os linfócitos T totais, linfócitos e as subpopulações, linfócitos T CD4, CD8, linfócito B e monócito CD14. Por que essas 5 populações são importantes? Porque nós já demonstramos que elas têm tudo a ver com a progressão clínica da leishmaniose visceral canina. Os animais que têm um agravamento clínico, que saem de um quadro assintomático e evoluem clinicamente para um quadro sintomático, eles têm uma alteração da resposta imune com a diminuição dessas populações celulares. E a gente percebeu, eu estou adiantando um pouquinho, que isso corre em paralelo com os animais que têm alta carga parasitária. Então, a gente categorizar o animal clinicamente como sintomático, a chance desse animal sintomático ter alta carga parasitária em vários órgãos, pele, baço, fígado, medula óssea, é muito grande. Tem uma correlação direta, positiva, entre
quantidade de sinais clínicos e a carga parasitária. Isso anda, de um modo em geral, não é matemática, não é uma ciência exata, mas de um modo geral é verdade. O animal que tem maior número de sinais clínicos, ele é esperado que ele tenha também maior carga parasitária. Que tipo de amostra pode ser avaliada, né, quando a gente faz uma imunofenotipagem e destina essa amostra para a citometria de fluxo? Então, a gente pode analisar uma série de amostras, aqui são alguns exemplos: plaquetas, hemácias, cromossomos, algas, microesferas, isso é muito usado em pesquisa, leveduras, parasitos, e que nos interessa são os leucócitos. Como que essa amostra é identificada? Então a gente tem lá um grupinho de leucócitos, o equipamento, ele consegue, eu vou explicar um pouquinho como que ele consegue perceber o tamanho dessas células. Eu utilizo reagentes que são anticorpos monoclonais acoplados a moléculas que florescem na presença do laser, e com isso eu consigo perceber quando tem essas moléculas que florescem e perceber a presença daquela célula, certo? Vamos ver como que isso acontece, como que é isso. Esse equipamento, gente, isso aqui é um citômetro de fluxo, né? Ele é um equipamento grande, ele cabe nessa mesa aqui, ó, ele iria ocupar essa mesa aqui, é o equipamento que a gente tem no laboratório. É nesse equipamento que a gente faz essas análises. Esse equipamento ele tem vários tipos de lasers. Então, esse que está mostrando aqui? Um exemplo, tem um laser azul de argônio. Esse laser, quando ele incide, por exemplo, aqui tem várias moléculas que a gente chama de fluorocromos. Quando esse laser incide no FITS, ou isotiocianato de fluoresceína, emite uma fluorescência verde. Quando ele emite no PE, emite uma fluorescência laranja, e assim por diante. Quando ele, no Texas Red, emite uma fluorescência vermelha. Então, por que isso é importante? A gente consegue usar vários tipos de fluorocromos que mostram cores diferentes. E aí eu uso, por exemplo, o anticorpo anti-CD4 acoplado ao FITS, o anticorpo anti-PE ao CD8, o anticorpo anti-PE ao CD4 e o anti-Alexaflur 647 para a célula B. E esse anticorpo liga nessas diferentes populações celulares e pela presença dessas fluorescências eu sei quantificar quantas células tem no meu paciente. Então esse é o princípio elementar, né, de funcionamento. Tem um laser, esse laser bate na amostra, essa amostra, uma vez que eu uso anticorpo monoclonal com esses fluorocromos, ele fluoresce, se tiver ligação, e eu quantifico essas diferentes populações celulares que são do meu interesse. Mas como é possível o equipamento detectar o tamanho, a morfometria da célula? Tem dois parâmetros importantes que quando o laser bate na célula, esse laser ele sofre uma alteração no seu curso. A primeira é a que a gente chama de difração a 180 graus. Imaginem aqui está passando essa célula lá no equipamento. O laser incidiu na amostra. A difração 180 graus é isso aqui, ó. Passou aqui, ó, e detectou. Aqui tem um detector do laser. E viu que a célula mede esse tamanho aqui, ó. Não interessa qual, mede esse tamanho. Então isso aqui vai dar para o equipamento o tamanho da célula, através dessa difração a 180 graus. E a difração a 90 graus, veio o laser, bateu, tem grânulos aqui dentro do citoplasma, tem núcleo, isso faz com que o laser bata e sofra uma alteração na sua rota. Nós chamamos de reflexão a 90 graus. Isso dá a ideia da complexidade interna da célula, da quantidade de grânulos. E como os leucócitos têm quantidades diferentes de grânulos, é diferente a quantidade de grânulos dos eosinófilos, dos neutrófilos, dos monócitos, dos linfócitos. Então a gente consegue separar essas populações através dessas características morfométricas. O que o equipamento vai analisar, vai nos informar quando a gente faz essa reação? Então a gente tem uma série de informações importantes desses leucócitos que são relacionados
a forma, tamanho, superfície, porque a superfície pode ter um anticorpo monoclonal que está ligado ali e emitir uma fluorescência, a granulosidade, complexidade interna, que é a quantidade de grânulos, e o índice de refração desses lasers. Então aqui tem um exemplo, gente, olha só, de um linfócito, passou aqui o laser e ele tem uma pequena difração, ele é pequenininho o linfócito. Se vocês compararem com o monócito, que é a maior célula, olha aqui, ó, ele tem um pouquinho, ele é maior a difração, e também é um pouquinho maior, o núcleo é maior também a reflexão a 90 graus. Então ele tem uma complexidade interna maior do que o linfócito. E se vocês observarem aqui, ó, por exemplo, um neutrófilo segmentado, ele tem uma difração a 180 graus, o tamanho dele é menor do que o monócito e a complexidade interna é maior, ele tem mais grânulos, o núcleo é segmentado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque na hora que o equipamento gerar essa informação aqui para a gente, ele vai gerar um gráfico de complexidade interna ou granulosidade, é a mesma coisa, versus o tamanho. A gente sabe que a população de linfócitos é menor. Então, ela vai estar deslocada mais para cá. Monócito é maior, então ela vai estar deslocada mais para cá. Neutrófilo é um pouquinho menor, então vai estar para cá. E aqui para cima, quantidade de grânulos. Vocês estão vendo que linfócito é praticamente só núcleo, não tem quase nada de grânulo no seu citoplasma. Então é a população que vai estar deslocada mais para baixo, monócito intermediário e granulócito aqui para cima. Este vai ser o protótipo de resultado que vocês devem receber para ilustrar um exame de histometria. Então, eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão ver que os linfócitos, é claro que não vai ter esses desenhinhos aqui, vão ter um tanto de pontinho que eu vou mostrar como é que vai ser. Ele tem, olha aqui o tamanho da população de linfócitos, ele vai ocupar mais ou menos esse tamanho aqui, com esse nível de granulosidade, esse tamanho. Monócito está deslocado um pouquinho para cá. Neutrófilo é muito mais granular, tem muito mais, nível de complexidade interna muito maior, e eosinófilo aqui para cima. Na prática, gente, isso aqui, ó, vai resultar neste tipo de gráfico. Cada pontinho preto que vocês estão vendo aqui é um evento. O que é um evento? É uma célula que foi lida. Uma célula. Aqui tem milhares de células. A gente lê geralmente 20 mil eventos aqui dentro desse gate. Gate é isso aqui, ó. 20 mil linfócitos estão aqui. Então aqui é a posição de linfócitos, aqui é de monócito. Ó, o neutrófilo aqui, ó, de cão. Né, como esperado, é a maior população. E eosinófilo aqui para cima. Quando a gente fizer a marcação com anticorpo monoclonal, eu marco isso aqui, peço um outro gráfico, e nesse outro gráfico eu chamo a marcação de célula TCD4. E ele me dá quantos por cento que eu tenho de CD4. Depois eu pego em outro gráfico CD8, quantos por cento. E vou estimando a frequência de cada uma dessas populações celulares que nos interessam. Só para vocês, né, terem uma ideia em nível comparativo, isso aqui é um perfil de um sangue de um camundongo comparado com o perfil de sangue de um cão. Camundongo é quase que um saquinho de linfócitos, né, exclusivamente. Não tem quase granulócito. O cão já é o contrário. Olha aqui a população de linfócitos, monócitos está aqui, neutrófilos e eosinófilos. Como eu sei? Por causa do tamanho e das características de granulosidade. Isso faz com que esses parâmetros nos auxiliem a identificar essas populações. Obviamente, né, a gente não espera que vocês tenham esse nível de conhecimento técnico para fazer essa análise na rotina clínica, né? O exame, como o Afonso mostrou, o gráfico vai sair. Vai te perguntar que é isso. Claro, e vai sair inclusive com as frequências. Do lado do gráfico vai sair quantos por cento tem de cada célula. Vocês não vão, ou seja, vocês não vão precisar ter um nível de conhecimento profundo, né, para interpretar. Vai estar autoexplicativo os gráficos.
Então, só para finalizar essa parte da técnica. Lá dentro do equipamento a gente tem um laser, aqui está passando a minha amostra, na hora que a célula passa e o laser incide, essa dispersão lateral do laser, na verdade não é lateral, essa dispersão é 180 graus, ela dá o tamanho da célula. E essa dispersão a 90 graus, essa reflexão a 90 graus, ela dá a complexidade interna e que juntos vão dar esses parâmetros morfométricos, né? Então, tamanho e... Estou apanhando com esse negócio aqui. E aqui a complexidade interna. Então, isso aqui vai informar como que funciona. Na prática, vocês estão vendo aqui um esquema dos linfócitos, tá? Então, na prática, o que a gente faz para identificar, por exemplo, essas populações de linfócitos T, totais, CD4 e CD8? A gente usa um anticorpo, acoplado a esse anticorpo tem um fluorocromo. Aqui tem chama FITS, esse fluorocromo. Esse anticorpo, ele chama CD3. Então, o CD3, ele só se liga nos linfócitos T. Independente se é CD4, CD8, todos os linfócitos T, ele vai se ligar. Eu uso um outro anticorpo com outro fluorocromo, ó, com PE, que dá uma fluorescência amarela. E aí ele está conjugado para ver o CD4, ele só vai se ligar à molécula CD4. E uso um outro Alexafluor 647 para ver CD8. E com isso, gente, a célula CD8 ela vai fluorescer de vermelho, a CD4 de amarelo, e as células T totais, todas elas vão emitir fluorescência verde. O equipamento percebe isso e gera um resultado para mim, que é o resultado de quantos por cento que a gente tem de cada uma das populações celulares que interessa para nós. Tá? Então, a mensagem que eu queria passar para vocês dessa primeira parte era essa. A gente consegue perceber as células através do tamanho da sua complexidade interna, conjugando com anticorpo monoclonal, com uma molécula fluorescente, a gente sabe que tipo de célula que é aquela. Por que isso é importante? Porque na população de linfócitos, as células têm um tamanho mais ou menos parecido. A variação é pequena. E pelo tamanho e pelo nível de granulosidade, eu não sei se é um CD4, se é CD8, se é célula B. A gente precisa desse anticorpo monoclonais. Só para vocês terem uma ideia, gente, um frasquinho que faz 100 testes de um desses anticorpos custa mais ou menos $400, 400 a $500. Faz 100 testes, um frasquinho. É tudo importado, é caríssimo. Então, é por isso que esse exame ele não é um exame que dá para vender, talvez, pelo preço de um exame sorológico convencional, né? E agora eu vou falar um pouquinho da aplicação, né, de como que o estudo dessas células, como que o estudo dessas células ele nos ajuda no prognóstico da leishmaniose visceral e no estudo de vacinas, tá bom? Um dos primeiros estudos que nós fizemos, nosso grupo, foi aqui do Brasil, do nosso país, foi estabelecer essa metodologia, nós padronizamos a imunofenotipagem de leucócitos no Brasil. Esse artigo ele saiu em 2005. E aí, né, quando a gente começou a estudar isso, a gente tinha interesse em saber, será que tem diferença? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem diferença se o cachorro é macho ou fêmea, se é jovem, se é mais velho? Como que é essa estratificação dessas diferentes populações celulares? A gente publicou um artigo com valores de referência para cães sem raça definida. E aí, depois que essa metodologia ela foi padronizada, nós aplicamos esse conhecimento para entender um pouquinho mais como que é a evolução da infecção, né? Como que é possível alguns animais ficarem, durante o período da vida, assintomáticos. Daí eles evoluem clinicamente para um estágio que a gente chama de oligossintomático, até chegar nesse estágio aqui, sintomático, que tem sinais clínicos gravíssimos. Então, o animal está muito magro, problemas dermatológicos diversos, onicogrifose, linfadenomegalia. Então, ele já está num quadro de evolução clínica extrema, ele já está encaminhando já para a morte. Nós usamos essa estratégia de categorização clínica com qual objetivo? O animal assintomático é um animal que apresenta um quadro imunológico, a nossa hipótese era essa,
que é compatível com a resposta do organismo contra a leishmania. Enquanto que o animal sintomático, a resposta imune não consegue mais controlar a multiplicação do parasita. Então, para testar se essa hipótese era verdadeira, a gente utilizou a citometria para ver a resposta imune e fizemos uma avaliação parasitológica. Será que realmente os animais que são assintomáticos têm menos parasita? Será que esses que têm menos parasita, eles têm biomarcadores imunológicos que mostram que eles têm menos parasita por causa disso? Então, é o que eu vou mostrar agora. Em 2006, a gente publicou o primeiro artigo mostrando que na pele dos cães sintomáticos, quando comparado com os cães assinto, tinha muito mais parasito na pele, na medula óssea e no baço. Então, o fato do animal ser sintomático predispunha esse animal a naturalmente ter mais parasita. A gente viu também que havia uma relação direta entre sintomatologia, agravo clínico, com o aumento do título de anticorpos. Então, os animais sintomáticos têm mais anticorpo do que os assintos. Vimos que no hemograma também tem uma série de alterações, né, que estão relacionadas à progressão clínica. Por exemplo, os animais sintomáticos têm um quadro de anemia, uma linfocitopenia muito pronunciada. E essa linfocitopenia, ela nos chamou a atenção, porque os linfócitos são uma população celular que nessa população nós temos CD4, CD8 e que células B, e que são populações celulares que estão relacionadas à resposta a patógenos. E particularmente linfócito T, CD4, CD8 a patógenos intracelulares, como a leishmania. Portanto, saber como que estão essas populações no cão pode me dar pistas de como que esse animal está evoluindo na infecção. E foi o que a gente fez. Vocês estão vendo deste lado aqui do slide, os animais estão categorizados em assintomático, óligo e cinto, tá? Todos esses aqui. A diferença são o que é que nós avaliamos. Aqui linfócitos T totais, subpopulação de linfócito T CD4, CD8, monócito CD14 e células B. O que nós observamos quando a gente categorizou os animais? Esses mesmos animais foram recategorizados. A gente esqueceu a forma clínica, fez uma análise da carga parasitária e dividimos os animais em baixo, médio e alto parasitismo. E reavaliamos linfócito T total, CD4, CD8, monócito CD14 e célula B. Qual que foi a nossa pergunta? Será que tem uma relação de animal que tem baixo parasitismo com a manutenção de um quadro clínico mais brando? Ou seja, animal assintomático vai equivaler ao perfil imunológico de um animal que tem baixo parasitismo? E a gente viu que é verdade. O cão assintomático, ele tem mais linfócito T total e o cão com baixo parasitismo também. Quando a gente fala de linfócito T total, tem duas subpopulações aí que fazem parte desses linfócitos T totais, CD4 e CD8. Então, se aumentou o linfócito T CD4, linfócito T total, qual que será que é a subpopulação de linfócitos T que vai aumentar? A gente viu que, na verdade, as duas aumentaram. Aumentou CD4, animal assintomático, e em animal com baixo parasitismo, e aumentou CD8, assinto e alto parasitismo. CD8 é uma célula importante, ela identifica o macrófago infectado, libera uma molécula chamada granzima e causa morte no macrófago. Então ele elimina a célula e o parasito por apoptose. E isso ajuda a controlar o parasitismo. Então é uma célula que a gente quer que esteja aumentada no animal, com leishmaniose. E o CD4, ele produz uma citocina chamada interferon gama, que ativa o macrófago infectado a produzir óxido nítrico. O óxido nítrico mata qualquer patógeno intracelular.
Então, as duas células, CD4 e CD8, estarem aumentadas, são indicadores de um bom prognóstico, né? Clínico e parasitológico. Certo? Esse ano a gente publicou um artigo de revisão mostrando esses biomarcadores aqui. Saiu no início desse ano. O que vocês estão vendo aqui, gente? Tá mostrando aqui, ó, desse lado, animais assintomáticos, desse aqui, sintomáticos. Nós estamos pegando o extremo da infecção, as formas clínicas polares. E aqui estão animais com alto parasitismo e animais com baixo parasitismo. Então, os animais assintomáticos, eles têm baixo parasitismo. Por que eles têm baixo parasitismo? Porque eles têm um aumento dessas populações celulares. Linfócito T, CD4, CD8, um pouco menos de célula B e tem uma resposta mais pró-inflamatória de citocinas. Essa resposta mais pró-inflamatória ativa o macrófago e mantém o macrófago controlando a leishmania. Por outro lado, os cães sintomáticos, eles têm uma resposta com uma alta atividade policlonal de células B, produz muito anticorpo. Isso mostra que tem um desvio da resposta imune para TH2 e produção de citocinas que são imunomoduladoras. Por exemplo, essa tal de IL-10 aqui, ó, desativa todos os mecanismos microbicidas do macrófago. E a leishmania multiplica de forma descontrolada no macrófago. Então isso resulta em alta carga parasitária. Por quê? Porque esses animais eles têm baixos níveis de CD4, CD8 e têm um perfil menos inflamatório. Então isso dá para a gente a ideia de que por que nós temos essas duas formas clínicas polares. O animal de início de infecção assintomático e o animal que já está na fase final da infecção, evoluindo já quase para o óbito sintomático. Então eles têm biomarcadores completamente diferentes que ilustram para nós como que a infecção está evoluindo do ponto de vista imunológico. Sabendo disso, gente, nós avaliamos, só tá faltando 2 estudos, é muito rapidinho, tá? Nós avaliamos 2 vacinas, uma chamada LBSAP, essa vacina está com a empresa Orofino, eles estão fazendo estudo na área endêmica, se tudo correr bem, se essa vacina mostrar eficácia na área endêmica, a gente deve ter em breve mais uma vacina no mercado. E eu estudei isso na minha tese de doutorado e estudei uma outra chamada LB-Sapsal. Tá? O que nós vimos nas 2 vacinas? Logo após a primeira dose dessas vacinas, animais aqui não eram infectados, tá? Havia um aumento de linfócito T, de linfócitos T totais, tanto da LB-SAP quanto essa aqui de baixo. E esses linfócitos T totais, na verdade, eram quem estava contribuindo para o aumento dessas células? Tanto CD4 como CD8 nas 2 vacinas. Então isso já foi um indicativo de que a vacina era muito imunogênica. Como que nós descobrimos se era muito imunogênica, se os animais estariam mais protegidos ou não? Desafiamos os animais. Injetamos leishmania. E aí a gente viu que a vacina LB-SAP, ela induziu 54% de proteção e a LB-Sapsal 69%, muito em relação ao grupo controle, né? Então ela de fato tinha uma relação direta na indução de linfócito T, CD4, CD8 e proteção. E mais recentemente, nós publicamos, usando aquele antígeno da vacina, nós fizemos imunoterapia em cães naturalmente infectados que vieram lá de Governador Valadares. Então nós fizemos 3 séries de imunoterapia. Cada série consistia num tratamento que durava 10 dias. Durante 10 dias consecutivos, aplicava a vacina associada a um adjuvante. Esperava, dava um descanso, vinha outra série. Dava um descanso, outra série. Então foram 3 séries de tratamento. Depois de 90 dias da última série, nós fizemos uma análise por citometria de fluxo e a gente viu que nos cães, os pretinhos são os cães tratados
a barrinha branca é um controle. Então, os cães tratados após 90 dias tinham um aumento de linfócitos T totais, principalmente CD8, com uma tendência de ter aumento aqui de CD4. E também reduzia linfócito B. Então, essa redução de linfócito B, isso aqui é uma coisa que eu quero destacar. O linfócito B, quando ativado, ele se diferencia em plasmócito secretor de imunoglobulina. E a gente sempre ficou muito intrigado, né? Qual que é a relação? A gente via que, por exemplo, animais sintomáticos que tinham altos títulos de anticorpos, tinha redução de linfócitos B. Mas como assim? Linfócito B não é que vai virar plasmócito, que vai produzir anticorpo? Nós fenotipamos o linfonodo e vimos que lá no linfonodo, onde é uma região que tem muito plasmócito, marcação de linfócito B está lá para baixo. Então, qual que é a tese que nós desenvolvemos? Quando a célula diferencia, o linfócito B diferencia para plasmócito, ele perde o marcador de CD21. Então, isso pode indicar duas coisas. Ele está diferenciando mais para plasmócito, ou a quantidade de antígeno de leishmania é menor, está estimulando menos a expulsão de linfócitos B para a circulação, isso em decorrência de uma queda no parasitismo, de modo a diminuir um pouquinho a população de células B. Certo? E, de fato, a gente viu que esses marcadores aqui, eles estavam diretamente relacionados com, lá depois de 90 dias do tratamento, os animais que foram submetidos a esse protocolo tinham menos parasito na medula, na pele e, mais importante, o xenodiagnóstico. A gente fez xenodiagnóstico, PCR nesses flebotomíneos e a carga parasitária no inseto estava lá para baixo, indicando, mais uma vez, que essas populações celulares elas são importantes para monitorar o prognóstico de evolução na leishmaniose visceral canina, mantendo uma forma... Olha aqui, após 90 dias, gente, o animal, no tempo zero do tratamento, vários com lesões dermatológicas, problemas em circulação terminal, né, que é muito comum, é um componente imunomediado, eles evoluíram clinicamente de modo a ficarem, os que eram sintomáticos, vários deles ficaram assintomáticos. Então, isso reflete esse conjunto de alterações imunológicas induzidas pela imunoterapia, aumentou linfócito T total, CD4, CD8. Isso foi compatível com uma redução na carga parasitária e resultou na manutenção de uma forma assintomática, que nós relacionamos a um bom prognóstico, certo? Eu vou encerrar aqui, que eu falei muito também. Eu quero só lembrar que tem muita gente por trás desses estudos, né? Tem dezenas de pesquisadores e alunos meus que ajudam a gente a tocar esses projetos para frente. Várias instituições envolvidas nessa época de crise, né? Essa aqui, a 4, é uma parceira muito importante nossa, ela está ajudando a gente com ração. Pra vocês terem uma ideia, a universidade não tem dinheiro nem para comprar mais papel higiênico, né? A situação é dramática. E para quem trabalha com pesquisa, ela é dramática elevada à 10ª potência. Então, a gente tem uma série de parcerias que têm ajudado nosso grupo de pesquisa a manter-se vivo, né? E eu quero, na verdade, agradecer vocês aqui pela atenção e me colocar à disposição aí de vocês, né? Se vocês quiserem discutir algum ponto que eu chamei aqui na apresentação. E, enfim, Afonso, passo a palavra para você agora.